Olha, foi um grande desafio. Foram 9 anos desde do momento que a gente teve a ideia, eu e um dos produtores, o Mário Canivello. Então, acho que da vida ao Dom Pedro foram muitas etapas até chegar agora às salas de cinema. Primeiro a trazer a Laís Bodansky, nossa diretora e roteirista, depois encontrar qual momento da história a gente ia contar. A gente conta o momento que ele é expulso do Brasil até a chegada em Portugal. A gente imagina como foi essa travessia Brasil-Portugal, porque a gente não tem muitos registros. E claro, o momento da filmagem, um momento muito frágil. A gente traz para a tela um Dom Pedro muito diferente do que a gente aprende nas salas de aula. A gente desconstrói o herói, a gente desconstrói a estátua de bronze do Dom Pedro, traz um Dom Pedro impotente, um Dom Pedro epilético, um Dom Pedro que era muito mais um estrategista militar do que um estrategista político, um cara que flertava com a tirania, que agia como ditador, mas se dizia liberal. Então foram muitas as etapas e hoje eu estou muito feliz de poder estar trazendo esse filme para todas as pessoas aí que estão com a gente desde a estreia. Quero convidar vocês para assistirem A Viagem de Pedro, um filme dirigido e com roteiro da Laís Bodansky, aqui no Estação Net. Foi uma experiência foi um convite muito inusitado e uma experiência muito prazerosa, assim, principalmente por quem eu fui conduzida, né, que foi a Laís, e com quem eu fui parceira, que foi o Cauã. Então, eu acho que eu não podia estar em lugar melhor, em melhor companhia nessa estreia. Não sei se eu vou fazer mais vezes, mas essa acho que já valeu por todas as vidas. E a Domitila é uma personagem que eu acho muito... É uma feminista, é uma lutadora, num tempo onde nem tinha. Então, fico feliz de poder dar corpo e alma e fala a ela. Alegria muito grande, ter uma sala lotada, num domingo chuvoso, mas eu não vou falar não, que o importante é quem distribuiu e produziu o filme e atuou falar aqui, tá? Vou convidar aqui o Felipe, que é da distribuidora Vitrine, que sempre qualquer filme da Vitrine, a gente tem o maior prazer de falar que o Vitrine muito parceiro de situação, a gente sempre está desde o início com a Silva e agora continuando com o Felipe, a gente tem o maior prazer de exibir todos os filmes da Vitrine. Então, chamar aqui o nosso parceiro e amigo Felipe Alves. Obrigado, Luiz. Muito bom estar aqui na estação. Uma boa noite a todos, todas e todos. Só lembrando que A Viagem de Pedro entrou em cartaz nessa quinta-feira e é muito importante que o público venha ao cinema, então divulguem, postem, comentem, falem com os amigos. E para apresentar a sessão, eu vou chamar aqui a produtora Bianca Velar, ator e produtor Cauã Raymond, Rita Weiner, atriz, Canivello, produtor, Filho Profeta, também está aí, atriz da Globo Filmes, não sei se está, Ana Luísa, vem todo mundo aí, gente. Heitor da Vitrine Interpretação, enfim. Malinho, que fez a trilha. Gente, muito obrigada pela presença. Agradecer a Vitrine Filmes e a Estação por essa sessão especial, com debate depois, com a diretora Laís Bodansky, que está chegando, com o Cauã, com a Thaís Guimarães e com a Karine Martins. Por favor, fiquem, que vai ser bem interessante. Gente, boa noite. A Laís está chegando. Domingo à noite, né? Que bom que vocês vieram. Fiquei um pouco inseguro, falei, cara, tá chovendo no Rio. O pessoal vai no Rock in Rio, não vai assistir o Dom Pedro. Bom, é um Dom Pedro muito diferente, provavelmente vocês já sabem. A gente desconstrói essa estátua de bronze, o que a gente aprendeu nas salas de aula. Então, eu espero que vocês gostem. A gente tenta falar dessa figura tão controversa num Brasil tão controverso. Então, espero que vocês tenham um bom filme. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Essa valentia
de uma guerra impossível, quixotesca. Então, a minha forma de agradecer e homenagear eternamente a população do Porto é que o meu coração fique depositado lá, mas o meu corpo no Brasil. Então, esse foi o pedido dele. Então, trazer o coração de lá para cá não tem nada a ver com a nossa história. Esse coração simbolicamente pertence a Portugal, uma história deles, uma guerra importante lá, do Pedro IV, né, que é assim que ele é conhecido lá. Mas esse coração não tem significado nenhum para a gente. Ou seja, de fato, um uso político, tentando trazer de novo essa imagem ufanista do quadro do Pedro Américo. Então, não faz sentido. E eu espero que, assim, então, esses 200 anos, só para concluir, na minha opinião, não são 200 anos de independência, mas são 200 anos de atraso. 200 anos de atraso de um país, 200 anos de atraso de um projeto real de um país, para que a gente siga todos juntos sabendo para onde nós estamos indo e não ficar exatamente como o Brasil era há 200 anos atrás. Gente, não mudou nada. Né? Assim, eu espero que o filme também provoque essa reflexão de que o que mudou exatamente. É pergunta ou é Lula? Ótima ideia! Fiquei na dúvida, desculpa. É Lula. Pergunta? Ana Rosa, do Globo, ele também quer fazer uma pergunta. Alguém pode levar um microfone aí embaixo? O Luiz vai levar. Luiz, Ana Rosa vai. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiro, parabéns. Eu acho que talvez a pergunta seja até para a Laís, mas uma coisa que me impressionou muito é o mar, e é o fato de ser um filme gravado que se passa quase inteiramente dentro de um navio. Eu queria saber, assim, como é que vocês filmaram isso? Foi de fato no navio ou foi no estúdio? E se foi no estúdio, como que vocês conseguiram deixar uma coisa tão real assim? Então, como eu sabia que essa pergunta vinha, por isso que eu falei que a Bianca tinha que estar aqui no palco. Bianca. A gente filmou num navio, numa embarcação da Marinha Brasileira chamada Cisne Branco, que é uma réplica das embarcações, né, da época. E a gente filmou navegando de Salvador a Arraial do Cabo. Literal. Passou. A gente voltou. Então, e o interior do navio foi construído em estúdio. Foram 7 cenários, no estúdio em São Paulo, e alguns deles, 3 deles, simulavam o balanço do mar. Então, os atores ficavam mexendo o tempo todo. É isso, foi realmente o grande desafio do filme foi, né, reproduzir essa embarcação. Antes de passar, eu queria fazer uma pergunta por Paula. Você vai responder as perguntas. Como a Laís até mencionou agora há pouco, a viagem de Pedro, a ideia do filme surgiu com você e o Mário Canivelo, né? Mas foi você que não, tem que ser uma diretora mulher, tem que ser a Laís, né? Queria saber assim, por que era tão importante convidar uma diretora mulher para dirigir essa história? E aí também entender um pouco assim, da construção, da sua construção com esse personagem, que é um Dom Pedro que ao mesmo tempo ele é fragilizado, também é mais humanizado, no bom e no mau sentido, né? Porque ele é tóxico, ele é violento, mas ele está fragilizado. Então, duas coisas. Bom, a ideia de trabalhar com a Laís já era um desejo meu como ator. Sou um super fã da obra dela. Acho que a Laís tem uma capacidade singular de filmar gêneros diferentes e ser muito bem sucedida, que é muito raro, porque muitos diretores às vezes ficam... sua obra é mais sobre o mesmo tema, não. A Laís vem de Bicho de 7 Cabeças e vários outros projetos, Cheia de Saudade, filmes maravilhosos. E ter um olhar feminino era para trazer esse novo olhar sobre Dom Pedro.
como desde o dia que surgiu a ideia, numa conversa com o Mário Canivello, que é um dos produtores, até hoje, a chegada do filme nos cinemas, foram 9 anos. Se eu imaginava que a gente ia trazer aquele Pedro, né, Laís, que a gente conversou pela primeira vez, que esse ia ser o nosso Pedro, eu estava enganado. O nosso Pedro, ele ganhou várias camadas, a gente descobriu muitas coisas. A Laís também é a nossa roteirista. Ao longo do roteiro, a gente foi descobrindo esse Pedro que vocês acabaram de ver. E a ideia de ter um olhar feminino era exatamente não dialogar com as obras que já foram filmadas e retratadas de outras maneiras. E eu não estou aqui para julgar melhor ou pior. O nosso Pedro é esse. E como você mesma colocou, Thaís, é um Pedro mais humano e que traz esse cara que é extremamente contraditório, né, no nosso país contraditório. E fazer o Pedro foi um momento super frágil assim, da minha vida. É um personagem que me colocou em situações emocionais super difíceis. Eu perdi a minha mãe um mês depois do término das filmagens, então foi super delicado. Mas foi um grande presente, porque eu aprendi muito, não só com toda a equipe, mas aprendi também com esses atores maravilhosos que estão aqui. A gente tem um elenco internacional, né? A gente fala várias línguas no filme, desde o crioulo, português com vários sotaques, inglês, francês. Então foi um grande presente, assim. E eu também fui descobrindo esse personagem ao longo das filmagens. Mas o que deu, o que eu acho que foi essencial para o Pedro que vocês assistiram foi o roteiro que a Laís fez. Quando ela escolhe esse recorte do momento que o Pedro é expulso do Brasil até chegar em Portugal, a gente decide focar nos fantasmas e, como eu já falei, nas fragilidades do personagem. Isso traz um filme bem diferenciado do que a gente está acostumado a aprender nas salas de aula, né? Acho que um termo que a Laís usa nos outros debates que a gente fez, a gente desconstrói essa estátua de bronze. Tanto no Brasil quanto em Portugal, né, Laís? Eu acho que ela vai poder falar melhor. Ela participou do lançamento em Portugal. E os portugueses, a gente foi super, graças a Deus, fomos muito elogiados lá. Mas lá é um Dom Pedro IV e ele é um herói até mais potente do que ele é no Brasil. Então, para o público português, foi um choque. Obrigada. Quem quer fazer pergunta? Você tinha levantado. Peraí, o microfone vai até aí. Boa noite. Na verdade, eu tenho mais de uma pergunta. Eu queria saber como é que foi a captação de recursos. Imagino. Mais que a viagem. Teve algum edital que vocês participaram? E a questão da direção de arte. Teve provavelmente algum estudo, alguma pesquisa histórica, né? Vocês tinham um historiador na equipe, eu não consegui ler, tipo, enfim, eu não tinha direito, os créditos eu sempre tento, mas... E como foi captar o longa no período de pandemia? Desculpa por serem várias perguntas, eu realmente fiquei curiosa. São várias perguntas. Bi, você quer falar da captação? A gente faz um jogral aqui? Fazer um jogral. Esse filme, ele é uma coprodução Brasil-Portugal. Ele custou 8 milhões de reais. Uma parte desse valor veio de Portugal e a outra do Brasil. A parte principal é Brasil. 20% veio de Portugal. 20% de Portugal. Então, os 80% Brasil. Tem também, ele participou do programa Ibermédia, que é um programa ibero-americano. Então, ele também captou recursos nesse programa, que é um edital ibero-americano. Aqui no Brasil, ele é um filme, ele é Globo Filmes, né? A Globo Filmes entrou também como coprodutora do filme. Ele usa recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e ele também tem patrocínios através da Lei de Incentivo, como vocês viram, da Avon, do Banco da Ecoval e Banco do Brasil, da BBTVM. Então, assim, é uma somatória de recursos. Para este filme, é um valor
significativo, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, para o valor de produção que está na tela, ele é muito barato. Então, a Beno foi até modesta quando ela falou como foi filmada essa aventura no mar, né? Mas é uma equipe imensa que você viu aí nos créditos, e nós contamos com muitos parceiros para além dos créditos, né? Assim, então, não foi um historiador, na verdade eu conversei com vários historiadoras, né? Tanto na fase de pesquisa ainda, até para decidir que recorte fazer, como também na fase de roteiro, para saber se tinha algum erro absurdo, e mesmo tendo, né, uma liberdade de um momento histórico, recorte deste filme, não há registro nenhum, como diz também nos créditos. Existe, na verdade, um único registro, que é o próprio Diário do Dom Pedro I, que nós, com a nossa equipe de pesquisa, nós descobrimos, que está no Museu Imperial em Petrópolis. Mas nós não conseguimos acesso a esse documento de jeito nenhum. Tentamos de todas as formas. E, num certo momento, eu não quis mais. Eu preferi até nem saber o que está escrito nesse diário. Né? E o próprio Cauã, outro dia no debate, falou, né, Cauã? Provavelmente esse diário ele escreveu sabendo que algum dia alguém ia ler, ou seja, é a conta do Instagram dele, não vale muito. Né, Cauã? Você falou isso, achei ótimo. Ou seja, a gente utilizou, mesmo sendo um recorte que não há registro, mas as informações que estão ali são todas verdadeiras. Eu estou avançando até na sua pergunta, tá, Bianca? Depois você pega aqui. Mas as informações que estão no filme são a partir de informações concretas. O estado em que ele entra na embarcação, o Dom Pedro, isso está em registro em vários documentos. Né? Assim, no livro do Tarquínio, que é um historiador muito respeitado, ele já registrava essas informações que ele não, né? E ele descreve, ele e outros historiadores e historiadoras mais recentes também, né, que voltaram para os documentos e estão também reescrevendo a nossa história. Então, esse Dom Pedro, ele era epiléptico desde que nasceu. Então, assim, a epilepsia não é inventada, é real, do personagem. Que ele tinha uma relação com o sexo estranha, o estranho já sou eu comentando, mas é que na hora que você lê a quantidade de vezes que ele fazia sexo, gente, é estranho. É um pouco além, sabe? Então, assim, na minha opinião, ele era um adicto, ele era um viciado no sexo. Uma pessoa que misturava a relação de poder dele com a potência do falo dele, sabe? É quase a mesma coisa. E ele precisava do sexo para se sentir vivo, para fazer sentido mesmo na vida dele. Então, assim, ele fazia sexo com tantas mulheres, com tanta frequência, e ele teve filhos aos montes, que ele reconhecia todos e dava o nome, os que não eram do casamento oficial, ele dava o nome, reconhecia e dava o sobrenome de brasileiro, ele falava, sim, é meu, vai se chamar sobrenome brasileiro. Então, esse vício com o sexo, provavelmente ele pegou sífilis, porque ele tinha todo o quadro de uma pessoa com sífilis. Então, ele estava impotente quando ele entrou na embarcação, porque as cartas que ele escrevia para Domitila, ele dizia, minha máquina triforme não funciona mais. Então, há registro, é oficial que ele estava impotente. Né? Então, isso também não é inventado. Né? E ele tinha, depois que a Leopoldina morreu, é quando ele realmente percebeu que ele perdeu a grande companheira da vida dele. Uma parceira intelectual, uma mulher do lado dele, forte, importante, e ele perdeu, e ela morreu provavelmente de desgosto, de tanto que este homem acabou com ela. Né? Mas ele ouvia vozes, via fantasmas. Isso também, ele estava assim quando ele entrou na embarcação. Então, todo o delírio do filme é a partir de fatos reais. Mas, claro, a gente entra no inconsciente da personagem. Aí é uma liberdade poética, é a lembrança dele, mas, assim, as outras personagens do filme também a partir de algumas informações verdadeiras, mas é onde justamente foi muito mais complexo escrever, porque por mais que nos livros também tivesse informação
que o Dom Pedro era um homem informal, que não gostava do beijamão, não gostava de protocolo, ele gostava de ficar descalço, ele gostava de ficar de pijama lá no palácio dele, quando alguém chegava, ele mesmo ia lá e abria a porta, mascando um matinho. Ele era essa pessoa despojada, mas, e que gostava de ficar na cozinha, gostava de ficar com os serviçais, é onde ele se sentia à vontade, junto com os escravizados. E essa informação que tem. Agora, quem eram essas pessoas? Quem eram os serviçais, os escravizados? Será que a relação era igual por parte deles também? Ou não? Aí é uma leitura contemporânea? Não, óbvio que não. Né? Então, trazer essas personagens com seus sonhos, suas histórias, seus dramas, era fundamental. Mas aí a pesquisa teve que ir além dos livros específicos do Dom Pedro. Bianca, você vai completar? Você falou tudo, só Telecine, que você esqueceu, que foi outro apoiador. E os apoios mesmo, que a gente que não significa captação de recursos, mas foram muito importantes, foram o Cisne Branco, né, que é o navio da Marinha, e os palácios de Queluz e de Ajuda. Né? O Palácio de Queluz foi onde o Dom Pedro nasceu e morreu. A gente teve o privilégio de conseguir filmar lá. Né? E, inclusive, a ilha que ele chega, né, a Ilha do Faial, a gente também filmou lá. Então, os Açores. Então, a gente pôde ser bem fiel à história. Isso acho que deu muita força. Completando ainda a tua pergunta, né, assim, a pesquisa, né, dos objetos, do cenário construído, o interior da embarcação é uma reprodução fiel de uma embarcação verdadeira dessa época, que é um navio-museu que está ancorado lá em Lisboa. Quem for para Lisboa, eu recomendo esse passeio, interessantíssimo. E a gente fotografou aquele navio inteirinho. Então, assim, é uma reprodução. Os corredores apertados, a falta de luz, a cozinha toda aberta, as redes penduradas, os vários andares em que você tem a alta patente no lugar e você vai descendo os andares e vai indo para a cozinha, depois para os serviçais, você vai entendendo essa hierarquia social que tem ali. Isso tudo é uma reprodução fiel. Se alguém for lá, assim, a gente foi bem cara de pau mesmo, assim, porque é uma embarcação muito interessante que está lá. E eu achei que também era importante a gente ser fiel nessa sensação claustrofóbica que era viajar numa embarcação naquela época. Que mesmo no lugar mais luxuoso da embarcação, era difícil. Né? Assim, então, a arte fez sim uma pesquisa. O Adrian Cooper não é o primeiro filme de arte que ele faz. Né? Assim, aliás, quando a gente foi montar a equipe, quem faria a direção de arte, só me vinha na cabeça ele, com a sua equipe, óbvio, né? Assim, a equipe do Adrian gente, eles conseguiram fazer esse filme sem estourar o orçamento. É inacreditável. Até hoje, eu acendo a vela agradecendo que o orçamento não estourou. Mas é a arte que, sabe, poderia facilmente ter estourado. Os figurinos, uma boa parte, vieram de Portugal. Essa parte da coprodução com Portugal foi fundamental. Porque na Europa se filma muito filme de época. Muito. Então a gente foi lá no Péricles, né? Que é um lugar são um espaço, três espaços como esse que a gente está, com vários andares de figurino de todos os tipos que vocês possam imaginar. Então, a gente foi lá e tem uma costureira, que é a Gonzaga, que é uma senhora que faz muitos filmes de época na Europa. Então, alguns figurinos foram costurados. Então, veio muita coisa de lá. E muitos objetos vieram de lá, alguns detalhes, né, assim, os colares, o óculos, né, assim, então, assim, essa parceria com Portugal, nesse detalhe de fazer um filme de época, esse olhar, né, assim, do Adrian, coordenando essas equipes Brasil, Portugal, trouxe essa verdade, junto com a fotografia do Pedro Marques, que é um espanhol, que também ele é versátil, ele faz filme de ação no Japão, mas também faz o Como Nossos Pais, que é um filme, né, quase de apartamento, e faz essa loucura que a gente fez, que é filmar no Cisne Branco a fragata da Marinha Brasileira,
nós só podíamos subir em 18 pessoas, porque como ia navegar de verdade, a tripulação do Cisne tinha que estar lá. E só tinham 18 camas pra gente. Então nós éramos 18 com elenco, com a equipe de fotografia, de som, de arte, maquiagem, assistência de direção. Éramos 18 no total, ou seja, equipe de documentário filmando esse filme. Então, mas isso é só o converso, porque na hora que vai para os cenários, aí são 1000 traquitanos, o pessoal empurrando o cenário, fundo azul, para depois aplicar o mar pelas janelas, né? Então, assim, é um filme que teve uma logística bem complexa, mas funcionou como um reloginho. A pré-produção foi muito bacana, completando ali a resposta da Bianca. E só por isso que o filme, com esse dinheiro, que parece muito, mas para um filme desse tamanho é pouco, na hora que você pensa no Titanic, na hora que você pensa, eu via making-off desses filmes, você fala, gente, como a gente vai fazer a tempestade? Olha como é a tempestade do Titanic. Como é que a gente vai fazer? Então a gente conseguiu, e o Brasil tem tecnologia para isso, tá, gente? É muito importante falar. Nós sabemos fazer, só que a gente não tem dinheiro. Então a gente tinha para nossa tempestade 4 ondas. 4. Uma foi só pro teste. Aí depois a gente rodou 3 takes, que estão aí no filme que vocês viram. É isso, né? Então, parece que é muito dinheiro, mas na hora que você... sabe o carrinho do supermercado, né? Quando você vai passar ele fala, gente, mas custa tudo isso? Não parece, né? Mas sim, custa tudo isso. Tem várias pessoas. Eu só vou fazer mais uma pergunta. Eu quero perguntar para a Karine. Karine é curadora, realizadora, pesquisadora de cinema negro. E, Karine, hoje a gente sabe, felizmente, a gente debate, né, que as histórias dos livros, elas são histórias enviesadas, né? A grande maioria são histórias eurocêntricas, foram embranquecidas. Para você, qual é a importância de a gente revisitar essas narrativas e trazer para o centro do debate essas populações que foram apagadas ao longo da história, né? E qual é o papel do cinema nesse cenário? Bom, boa noite. Acho que eu vou começar te respondendo com uma frase que ela está muito famosa agora, que é o Brasil não conhece o Brasil. E acho que quando a gente traz, vê uma história de reconstrução e dentro de um papel histórico contando sobre o que é o Brasil, a gente precisa entender que a gente não conhece o Brasil, né? Então, quando a gente pensa também nesses sujeitos que não foram, que foram silenciados, que não tiveram oportunidade de entender e de contar suas histórias, a gente está invisibilizando uma boa parte da história do nosso país. E quando a gente pensa em histórias que fabulam, como é o caso de A Viagem de Pedro, a fabulação ela entra nesse lugar de realmente entrar nessa lacuna que a história que a gente não conhece, que os livros não contam, que a história não teve interesse em escrever. Então, acho que a fabulação, a partir do cinema, a partir das narrativas, a partir dessas histórias que a gente escreve, tem esse papel também fundamental de mudar um pouco o cenário do que a gente percebe enquanto história, enquanto produção de imagem, enquanto produção do que é o Brasil, o que é a história de um país, e de realmente reescrever a partir de um outro lugar. A gente tem aqui, a partir de Viagem de Pedro, essa viagem subjetiva, essa fabulação, essa biografia fabulatória, e por que não contar essas outras histórias também fabulando? Então, quando eu assisto esse filme, entendendo essas lacunas, eu vejo essa importância mesmo da gente pensar e construir o que poderia ser. E a fabulação, né, tem esse papel de se perguntar e se, colocar essa interrogação. Quando o filme ele começa se questionando sobre as estátuas,
É muito curioso perceber essa lacuna de 9 anos que vocês trazem e como hoje a gente está questionando o papel das estátuas. A gente está questionando o papel do que é um herói e quais são os heróis que a história escreveu. E o cinema, as narrativas, as histórias têm esse papel de vamos contar outras histórias de outros heróis. E no filme a gente vê, né, vários momentos que essas histórias elas estão pontuadas, como a Revolta dos Malês, que ela está ali pontuada. E aí o papel do cinema é pescar essas histórias também, que estão jogadas pelos nossos livros, pelos nossos historiadores, pelas nossas historiadoras, e reescrever a partir de realmente um outro ponto de vista. Que aí seja essas contranarrativas, que seja entender o papel de uma história para o nosso presente também, para o nosso presente e para o nosso futuro. Lá atrás eu tinha pedido antes, você. Não, Oi, boa noite. Eu fiquei curioso a respeito de como vocês trabalharam os diálogos do Pedro em português, porque me pareceu muito um português bem contemporâneo, bem abrasileirado. Eu queria saber como foi a razão para essa escolha e adjacente a isso, por que também legendar falas em português. Olha, essa pergunta foi uma que eu e o Cauã, a gente ficou se perguntando muito, mas muito. Principalmente o Cauã lá, como ele vai falar, né? Então a gente fez durante muito tempo essa reflexão, e foi um partido que eu tomei, que é o personagem, o Dom Pedro, era esse homem informal, como eu falei aqui, né? E que não gostava dos protocolos, não gostava do beijamão, não gostava. E ele, em contraste, né, com o seu irmão, que mantém o sotaque do português de Portugal, a gente achou bom, primeiro, que ele teria que falar o português do Brasil e não o português de Portugal. Isso foi uma primeira decisão. A outra decisão mas ele fala o português arcaico daquela época ou ele fala o português de hoje? Aí eu banco isso, né? Assim, se ele fala o português arcaico, a língua portuguesa é uma língua que ela está muito viva. Ela se transforma numa velocidade absurda em relação a outras línguas, por exemplo, o próprio inglês, né? Se o personagem, se o Cauã falasse o português arcaico, ele falaria um português que soaria pra gente, nos dias de hoje, empolado. E passaria para o espectador uma sensação de uma pessoa também empolada. Então, para mim, era muito mais importante não ser fiel ao português da época, mas ser fiel à alma da personagem, que era sim um homem informal, e deixar ele à vontade com o português brasileiro de hoje, sendo que ainda tem uma brincadeira que o português, o chamar aqui, né, a gente fala você, em Portugal, você é uma forma formal de se referir a uma outra pessoa. Em Portugal, eles não usam você. Quando usa, é a forma formal de se referir. Eu achei isso também muito interessante, porque se a gente pega esse português que ele fala e passa para o passado, de uma certa forma tem uma certa formalidade aí, porque ele usa você, né? Então, um pouquinho pode até ter, se você for estudar a língua portuguesa. Mas foi um partido que eu tomei, que para mim era mais importante garantir a informalidade, para que o público sentisse a informalidade dele. Então, isso é uma opção realmente artística. Isso não é fiel ao português da época. E eu estava preocupada com o inglês da época. E pedi para um amigo meu, roteirista, amigo de muitos roteiristas na Inglaterra, que me avisasse onde eu poderia fazer a tradução para o inglês de 200 anos atrás. E aí ele me falou, Laís, eu estou perguntando para os meus amigos, eles estão falando que eles não estão entendendo a minha pergunta.
E aí a gente não mudou nada. A verdade é essa. Muda assim uma palavra, uma expressão, mas não como o nosso português, que muda muito, parece outra língua. Né? Se você pega um texto de época inglesa, você fala, gente, você tem que ler 3 vezes para entender. Né? Assim, deixa eu ver de novo, peraí. Né? Assim, então não é gostoso para o nosso ouvido. Não vai, sabe? Então eu achei que era melhor tomar esse partido. Sendo que o Francis McGee, que faz o comandante Talbot, ele é um ator conhecido, importante, mas antes dele ser ator, ele foi marinheiro. Né? Então, ele chegou para mim, né, Cauã, você estava junto, né, a gente lá no ensaio, ele falou, Laís, eu acho que nessas embarcações, naquela época, mas se fosse um comandante, alta patente e tal, é o seguinte, quando o barco parte, o inglês que se fala na embarcação é chulo, entendeu? Posso falar um inglês mais mundano? Eu falei, pode, claro, vamos ser fiel. Né? Então ele emprestou esse conhecimento dele, da Marinha Cantiga, que tem, num certo momento, é ele que canta, ele falou, fiquem tranquilos, esse domínio público é uma canção antiga de marinheiros, eu conheço. Né? Então, foi muito importante essa... Mas, porque você perguntou da legenda, né? Por que o português é legendado? Porque o português de Portugal, a gente passou esse filme para várias pessoas, em processo de montagem, e as pessoas, nós brasileiros, não entendemos muitas vezes o português de Portugal, se perde. Isso atrapalha. Então, ter o apoio da legenda é importante para a compreensão da narrativa mesmo. Então, foi uma opção também. Muitos amigos meus, inclusive, falam que não conseguem ver filmes portugueses. Muita gente não consegue ver filme português, né, de Portugal, porque a gente perde mesmo muita coisa, exatamente. Então, é para auxiliar. E, na verdade, o filme é todo legendado. Né? Assim, o próprio crioulo falado, que são vários, não é um só. Né? Cada ator trouxe o seu. Isso é muito importante, ser verdadeiro com a musicalidade do que era o Brasil naquela época. A diversidade cultural é imensa. Isso também está nos livros todos, é mencionado o tempo inteiro. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir. Né? Assim, a gente não está acostumado a ouvir como se entrasse numa cápsula do tempo e caísse naquela época. Você ia ouvir todas essas línguas, porque se falava isso no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, e a participação do elenco com atores de Moçambique, né, Angola, Guiné, Brasil, Portugal, né, assim, a própria, também a atriz alemã que faz a Leopoldina, ela é alemã. Então, assim, o Francis McGee irlandês. Então, essa salada de musical, né, sonora das línguas, é para também fazer com que a gente entendesse um pouco como era naquele momento. Então, eu sempre falo que a embarcação é um microcosmos no Brasil, mas no outro debate eu aprendi que não é o microcosmos do Brasil, porque os povos originários não estão lá, não tem nenhum representante. E uma mulher indígena falou, não é, né, Laís? Realmente não é. Não falo nunca mais, porque não é. Né? Assim, e no caso, não estaria ali naquela embarcação, porque quem está ali na embarcação, a gente também foi, a partir da história, né, assim, as informações que a gente tem nos livros tudo que subiu no barco. Tem as listas, tudo que as pratarias, os objetos, os móveis, tudo que ele levou. As pessoas que entraram, tinha os escravizados, os serviçais, quantos foram, tudo isso se sabe. Né? E, de fato, não tinha nenhum representante dos povos originários. Então, não dá para falar que essa embarcação é um microcosmos no Brasil, porque realmente não há. E falar francês era uma... Deixa eu levar o microfone. Então, o francês era uma... Eu estou me lembrando um momento que é assim, que ele fala, logo no início, você não precisa falar francês, não precisa formalidade. Então, fala francês um era o protocolo oficial. Era na francês. corte. Na corte. Ele está desde o começo levantando a mão. No meio, de casaco aqui.
Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cauã e para a Laís. E primeiro eu gostaria de parabenizar por esse filme excelente, que merece todos os prêmios. E como é que foi o ponto de partida para você entrar no Dom Pedro? Você começar a interpretar o Dom Pedro, qual foi o ponto de partida? Olha, eu li vários livros, tentei entrar em contato com o maior número de informações sobre o personagem, mas eu acho que o ponto de partida foi o roteiro da Laís. A partir do momento que ela decide contar a história, como eu falei há pouco, desse momento que ele é expulso do Brasil, a gente entendeu a forma como a gente queria retratar esse personagem com as suas fragilidades. E, Laís, eu gostaria de perguntar. Quantos anos você tem? 12. 12. Eu fiz Dom Pedro a primeira vez com 10 anos, na escola. Só que ele era um baita no herói. Um pouquinho mais novo que você. E eu achei muito interessante essa representação que foi além, porque toda essa questão do herói, das pinturas que muitas vezes eram alteradas. E para você, como é que foi criar essa parte que foi baseada na irreal, essa parte que nunca foi escrita? Como é que foi para você escrever? Olha, é muito interessante. Bom, você falou até das pinturas, só vou falar uma coisa que assim, todos os quadros que aparecem no filme existem. Foram refeitos, substituindo o rosto pelo rosto dos atores, mas todos os quadros estão lá. Então a gente também teve a arte teve esse cuidado também de ser fiel, né? Assim, porque na época, de fato, os quadros pintados era fotografia, era aquilo que era sabido que ia ficar, né, para sempre. E o próprio personagem, né, do Dom Pedro fala, como será que eu vou ser lembrado? Com um quadro ou com uma caricatura? Né? E ele também delira com o irmão como rei, né, no trono, e fala, esse quadro nunca vai ser pintado. Né? Assim, então, que história vai ser escrita? Né? Quem pinta, quem é pintado nos quadros? Né? Quem decide, né, que essa é a história que vai seguir para frente? E os outros que não têm quadro pintado, não existiram? Né? Então, mas voltando para a sua pergunta, que agora até também já perdi, desculpa. Como é que foi para você representar essa parte? O delírio. Foi uma delícia. Foi muito bom, porque, na verdade, quando a deixa do personagem, que ele está flertando com a insanidade, deu espaço para a gente entrar na cabeça dele e poder não ser, flertar com o mundo dos sonhos, né, com o inconsciente. É a primeira vez que eu faço isso. É uma delícia fazer uma cena em que o personagem está lá se vendo criança e ele está em cena com aquela criança, e é ele mesmo, ele assistindo a cena o tempo inteiro, né, fazer esse delírio de que ele está presente no sonho, né, e que, num certo momento, ele vai enlouquecendo tanto que o próprio espectador enlouquece junto, porque o ponto de vista do filme é a cabeça dele. Então, eu lembro assim, que quando eu fiz Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que fala sobre o universo da loucura, mas é um filme que fala da loucura, o filme olha a loucura, né? A loucura está lá e o filme observa. E esse filme não, esse filme ele experimenta o que é flertar com a loucura, com os delírios. E esse exercício foi interessantíssimo, dificílimo, mas muito gostoso. Então ele é um filme que convida o espectador a também ficar em dúvida, mas e agora? Eu estou no futuro, eu estou no passado, eu estou na embarcação de novo? Né? Essa angústia da própria personagem. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, porque chega num certo ponto que a gente não sabe se é delírio ou se é realidade. Exatamente. Foi proposital. Sim. Mas muito difícil, por isso também foi muito difícil montar esse filme. Porque ele era delicado, porque ao mesmo tempo que você enlouquece, mas você não pode soltar a mão do público,
porque ele pode enlouquecer só um pouco, porque ele também não pode ficar tão perdido, né? Assim, uma hora você tem que dar a mão de novo, por aqui, volta. Né? Então, assim, o Eduardo Gripa, que é o montador, assim, foi de uma paciência, porque a gente fazia um corte, mostrava para as pessoas, não estou entendendo essa parte, aí a gente arrumava. Aí, sabe o cobertor curto, que você arruma um pedaço e descobre o outro? Era assim o tempo inteiro, para dar conta de tantas personagens, porque isso era fundamental no filme. Então, como dar conta de um filme que você tem uma narrativa principal, mas você tem outras personagens que precisam também das suas narrativas, porque aí sim, do ponto de vista político, né? Assim, então era importante que a gente saísse da cabeça também dele e andasse por essa embarcação e espiasse também a vida das outras pessoas ali dentro. Só que com pouco tempo de tela. Então não foi uma tarefa fácil. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pela resposta e eu me interesso muito pelo roteiro e eu acho que quero te agradecer pelo seu trabalho, que foi muito bom. Muito obrigada. Só quero fazer uma pergunta para a Rita, eu sei que ela está tentando passar despercebida aqui. Não, porque acho que desde que a gente começou a campanha do filme foi a primeira vez que eu revi o filme já, assim, né, fazendo um debate com vocês. Então, algumas coisas que talvez não tenha reparado das primeiras vezes, hoje saltaram. O papel das mulheres em torno de Dom Pedro, ele sempre surgiu, né? Ele é apagado, como o caso da Leopoldina. Ele é... A gente nem sabe nada da Amélia nos livros. Ele é completamente deturpado em relação a Domitila. Né? Ela é sempre, como você fala, ela é a prostituta, ela é a vagabunda, ela é a outra. Desculpa, né? Mas tudo bem. Gente, olha as nossas crianças. É verdade. São crianças, é um adolescente. Mas enfim, ela é sempre retratada dessa maneira. E assim que muitas pessoas veem ela até hoje, quando, né, o nome dela surge. Como você se preparou para viver, da vida desse personagem? E quais foram os desafios que foram aparecendo ao longo da produção? Para você entrar nesse personagem sabendo dessa carga que ela carrega. Eu me preparei, como eu não sou atriz, eu sou uma artista, e uma artista consegue mergulhar num projeto, né? Então, qualquer projeto de arte, eu acho que eu seria capaz de mergulhar. E eu me preparei assim, sem preparar. Porque, como é que eu vou me preparar? É uma coisa que eu nunca fiz, né? Assim, eu realmente acreditei. Eu acho que eu fui mais louca que a Laís e que o Cauã de terem me chamado, que eu achei que eu era ela. E o Cauã tá de prova, tem provas escritas, inclusive. Ficava puta, ficava com ciúme da outra, ficava achando que eu estava errada, ficava achando que eu precisava, não sei o quê. Eu achei que eu era, ela também tirou por 2 meses e meio, depois eu botei no subir e tô aqui de novo. Ninguém me chama pra um filme, gente, pelo amor de Deus, acabou minha carreira, já ninguém precisa me chamar pra mais nada, porque dá um trabalho incorporar. Eu queria pedir só um favor, eu acho que o Heitor está com a minha bolsa, eu queria pegar uma coisa na minha bolsa, porque ontem eu estava em Curitiba. Felipe, obrigada. Eu estou numa maratona que é Fortaleza, a gente já fez aqui no Rio, mas foi Fortaleza, João Pessoa, Recife, Gramado, Salvador, Curitiba ontem à noite, hoje aqui, e amanhã eu vou para Porto Alegre. Mas ontem foi muito especial, porque lá em Curitiba, além da gente ter a presença da Dirce Tomás, que é de Curitiba, que faz a personagem da Beni, e veio toda a família dela, foi fortíssimo. Então foi muito emocionante. Mas além disso, tinha uma pessoa na plateia que é uma parente direta da Domitila de Castro. Uau! E ela... É sobrinha. Ela é pelo tia-avó do pai. E ela veio me procurar e veio agradecer, e ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto. Foi muito forte, porque ela falou, olha, a minha infância inteira, eu não queria que ninguém soubesse que a Domitila era minha parente,
eu tinha vergonha, eu escondia. Meu pai também. E é muito recente que eu comecei a olhar para ela e entender melhor essa mulher. E esse filme agora me libertou, me fez um bem. E agora ela tem uma página no Instagram falando muito bem da Domitila. E eu e a Rita ficamos muito amigas a partir desse filme. E a gente fala muito sobre a vida da amante, sabe? Porque Não é fácil. Não é fácil. Não sei. A vida da amante. Conhece, a gente já foi. A vida não é fácil. E a vida é o seguinte. Mas é o seguinte. A questão do papel da amante no Brasil, e fora do Brasil não interessa, é sempre. Ela é a culpada. Ela é a prostituta. Ela é a louca. Ela que fez o Brasil dar errado. Ela sempre é a amante. E nunca é o homem, nunca é o marido que é casado que está realmente traindo a sua esposa. Né? Assim, então, a própria Sabrina, agora eu recomendo que vocês entrem no Instagram dela, porque ela vem fazendo essas reflexões Titília Canto. E até hoje, ontem ela postou um negócio que até hoje vem gente xingar a Domitila no Instagram da menina. Quer dizer, o pessoal tá com tempo mesmo, 200 anos depois. Né? O Brasil tá do jeito que tá, não tem nem assunto em pauta. A pessoa vai fazer essa puta. E a Domitila de Castro... Titília Canto. O arroba dela. Ela é uma mulher muito interessante, que merece um filme, espero que faça. Porque é uma mulher paulista. Em contraste das mulheres cariocas, as mulheres paulistas elas eram as chefes de família, porque os homens entravam para esse Brasil, enfim, né, para acabar com esse país, né, simplificando, mas as mulheres que ficavam em São Paulo e se tornavam chefes de família. Então as mulheres paulistas naquela época eram consideradas mulheres muito fortes, politizadas, intelectuais, e a Domitila com certeza era uma dessas mulheres muito fortes. E não à toa, ela foi uma parceira não só de paixão de carne com o Dom Pedro, mas também foi um encontro intelectual. E ela também influenciou politicamente ele, sem dúvida nenhuma. Mas, em contraste às mulheres do Rio, que eram as mulheres recatadas. Né? Então, assim, ela foi esfaqueada, ela pediu, divorciou, com este eu não sigo mais. Né? Então, assim, ela tinha muita personalidade. E depois, ela, de toda essa galera dessa época, Bonifácio, o próprio Dom Pedro, ela é que mais viveu. Ela chegou a ter 60 e poucos anos, quando o Dom Pedrinho morreu com 36. Né? E tem fotografia dela, ela chegou a pegar a foto. Né? Então, mas eu só queria fazer o seguinte, eu queria falar o seguinte, a Sabrina pediu para entregar isso para você, Rita, me agradecimento. Não, inclusive eu enlouqueci tanto que eu achei que eu era ela, não tinha nada com seu marido Mário, era na personagem, na viagem, na minha viagem, eu achei que eu era ela, que eu era amante, que eu não sei o quê, e aí esqueci que eu era artista e me deram as flores, eu fui até o cemitério, dar pra ela as flores, que eu achei que não era minha, e aí eu voltei. E agora faz um curta sobre a sua viagem. Sobre a minha viagem, da viagem, que foi a viagem que os dois estavam pirando aí, eu fiquei na minha viagem lá. Ninguém nem notou, eu tô igual tô aqui no debate que é. Não, eu sou muito boa comerciante, é roupa Rita Wagner. Tem uma cena divertidíssima que não foi pro corte final, que somos nós dois nus com um cavalo. E eu falando isso, tá? Aparece? Não, aparece. Não aparece não, muito pouquinho. A gente ficou uma tarde inteira com o cavalo, eu e Rita nus, e o cavalo pisou no pé dela umas 4 vezes. E ela reclamava, o cavalo pisou no meu pé uma vez, eu falei, peraí, que cena é essa? Não, eu queria saber com a Bianca, você aproveitar e perguntar a Bianca, quanto custou para alugar aquele cavalo? Acabou o orçamento, eles botaram aquele cavalo pra gente pelado no meio do cavalo. E eu quase engravidei do cavalo. Não foi eu. Muito fácil fazer.
sua. E a gente comia jabuticaba, lembra? Nossa, eu não vou comer tanta jabuticaba. É tudo, e aí não esqueceu, né? Jabuticaba feelings, né? Uma Tudo camiseta era que a gente já fazia. um dia comer jabuticaba. Eu achei que era viagem de Jabuticaba, cavalo, jabuticaba, cavalo. Tudo ideia minha, a outra foi botando pilha aí, eu fui pilhando, né? Ou seja, não chamem artistas. Você de 12 anos que vai fazer um filme um dia, roteiro, cuidado. Quem mais quer perguntar? Não, eu tô satisfeita, obrigada. Você agora o presente na frente de vocês? Unboxing agora. Ah, recebidos uma flor, botão de rosas. Pode mostrar. Bem, próxima pergunta, gente. Boa noite. Chapéu ali no meio. Ela assinou do Mitila, porque essas rosas te encontrei bem. Cadê o Luiz? Pode ser? Desculpa. Boa noite, gente. Parabéns a todos, primeiramente. Que eu não tô vendo. Eu queria... achei muito interessante o jeito que você trouxe... Eu não sei se é isso a palavra certa, o eixo da câmera, enfim, o desequilíbrio que você trouxe para falar do emocional do personagem, enfim, essa parte psicológica. Fiquei curiosa em saber quais são as suas inspirações. De cinema, de referência? Pro filme mesmo, pra estética do filme mesmo. Quais são as minhas inspirações? Essas perguntas são difíceis. Não sei te dizer agora, assim. Eu peço desculpas, mas eu sei explicar porque a gente filmou assim. Na verdade, o fotógrafo Pedro Marques, a gente queria dar a sensação de um documento. Então ele usou lentes antigas, apesar de ser uma câmera digital, algumas pessoas pensam que é película e não é. É uma câmera atual, digital, mas com lentes antigas, imperfeitas. E por isso que dá às vezes uma sensação um pouco de película. E a gente queria isso, porque elas não têm, a definição não é, principalmente nas bordas, não tem muita definição. Então isso foi uma opção. Né? Ele filmou com pouca luz, até porque respeitando a luz natural e a luz das velas também, para trazer uma ambientação também daquela época. O enquadramento, que muita gente pergunta, por que é quadrado? Né? Assim, são vários os motivos. Também para dar essa sensação de eu achei um filme aqui no baú, sabe? Uma coisa antiga, né? Como se fosse um filme de 16mm, né? Assim, uma coisa, e ao contrário do nosso imaginário de um filme de época, normalmente, que é CinemaScope, vai mostrar tudo, o valor de produção na tela, né? E não, a gente estava mais interessado em dar uma sensação de viagem, que aquilo foi registrado mesmo naquela época. Então, também encolher, né? Além, claro, a própria embarcação nos sugeria ser claustrofóbico, mas isso não era o principal. Tem uma coisa que eu gosto muito dessa coisa quadrada, assim, como o filme é escuro e tem muitos pretos, mesmo com a janela quadrada, quando é tudo muito preto, você perde a definição do quadrado, o preto ocupa a tela inteira. Eu gosto muito disso, dessa sensação de que está grande no escuro, mas quando tem luz ele fica quadradinho. Mas tem uma explicação bem mundana, tá? Que não tem, que é o seguinte: quando a gente fez a visita na embarcação do Cisne Branco, a gente chegou lá, a embarcação do Cisne Branco, apesar de ser uma réplica daquela época, fiel, mas é uma embarcação que navega, que veleja e que tem 1000 interferências contemporâneas. Várias, né? Holofotes e sensores, porque ela tem que funcionar nos dias de hoje. E a gente não podia arrancar aquelas coisas. E nós éramos só 18 pessoas, a gente encontrou a embarcação em Salvador, eles estavam fazendo a volta inteira, eles estavam no Panamá, passaram no canal do Panamá, estavam voltando para o Brasil, tinha data para chegar, eles pararam em Salvador, em 2 dias a arte teve que subir no barco e maquiar todas essas coisas contemporâneas. E tinha pouco tempo, e chovia ainda por cima. Então, a gente também entendeu na nossa visita, quando a gente foi a primeira vez fazer a visita de locação, uma locação que anda, a gente foi até o Panamá visitar o barco, uma coisa muito estranha isso, mas fomos lá, a gente percebeu que o que tinha de mais importante naquela embarcação no Convés eram justamente as velas,
os cabos, tudo que é para cima. E a gente achou que seria muito mais interessante valorizar o para cima do que para os lados. E também é facilitar a nossa vida numa filmagem com pouca equipe, que quando você está filmando, você tem que falar: some, você está aparecendo, agora você aqui, ai, apareceu um holofote, não sei o que. Então a gente diminuindo o quadro, a gente estava facilitando o nosso serviço. Então tem um lado aí que é bem mundano, entendeu? Assim, é valorizar o principal, fazer ele, o teu olho crescer para o que tem de mais importante de valor de produção na tela e não prestar atenção e nos facilitar a agilidade. Então é esse mix de porquês. Ele de chapéu tinha pedido ali no meio. Peraí, vai levar o microfone, só um minutinho. Eu queria saber da Laís se há algum embasamento nas cartas da Leopoldina. Se você encontrou alguma mágoa nas cartas da Leopoldina que justificasse essa construção que você fez no final. Ótima pergunta. É o seguinte, então na pesquisa, né, naquele momento, todo mundo sabe que você está fazendo esse filme e começam a mandar também coisas para você. Um dia chegou uma pessoa da embaixada austríaca com um livro e falou: Laís, aqui tem uma carta da Leopoldina que você não vai encontrar em livro nenhum, só tem aqui. E eu li a carta, é uma carta que ela escreveu no leito de morte para o Bonifácio, em que ela pede para que cuidem dos filhos, pede para que o Bonifácio cuide, e ela fala que o Dom Pedro foi um bruto, que era um homem sem estudo, e no final da carta ela: mas eu perdoo ele. E essa é a carta que está lá. Eu li a carta, é uma carta muito emocionante. Eu falei: nossa. Então eu incorporei essa carta. Na hora que eu incorporei a carta, e também usei, como é uma carta que é uma lembrança na cabeça dele, eu tomei a liberdade de fazer dessa carta uma carta. Eu mudei a carta. Eu mudei a carta e no final mudei o principal, em que na carta ela perdoava e eu falei: mas eu, Laís, não perdoo. Então, na cabeça dele, ele está visitando os seus demônios, a lembrança dela é que ela não o perdoaria. Essa é a lembrança dele. Então eu mudei a carta. É uma carta que, aliás, quem quiser usar essa carta, mandar para alguém, funciona, viu, gente? Ela é impactante, está disponibilizada, podem usar, eu garanto que ela funciona. Mas é o seguinte, depois passa um tempo, veio uma outra pessoa também, pesquisador, né, e falou: Laís, essa carta, você nunca viu em livro nenhum? Porque essa é uma carta de uma historiadora alemã, brasilianista, que ela disse que achou essa carta, mas ela nunca mostrou essa carta. Então, os historiadores acham que essa carta não existe, por isso que ela não está em livro nenhum. Eu falei: nossa senhora, a carta não existe. Só que agora, como a imaginação da cabeça dele, agora ela existe, né? Então, é isso, assim, sabe? Foi muito interessante perceber a fragilidade que é você reconstituir, através de documentos, o nosso passado. Né? Assim, é um trabalho de como é que fala, né? De uma pessoa que está ali, gente, esqueci o nome, né? Garimpando, mas não, os arqueólogos, né? Arqueologia, de ficar ali com um pincelzinho para ficar vendo, assim, é de uma paciência, não dá para reescrever a história muito rápido, porque você tem que ver as fontes, só que as fontes da época, né? Que fontes são essas, né? Então, enfim, essa é a história da carta que estruturou a Domitila e depois a Leopoldina, e depois as falas de abertura e de final vieram depois, aí já com um arco dramático para a história, mas aí já para além da carta, entrando na cabeça dele mesmo. Mas a carta falsa, para mim, foi importante. Ele... você tá microfone? Pode fazer. Ela quer fazer um comentário da carta. Laís, eu queria te perguntar se a pessoa que falou dessa historiadora austríaca seria a Glória Kaiser. Não é a Glória. Não é? Não é. Essa carta está num livro da Embaixada Austríaca.
É porque na Áustria é muito falado, assim, abertamente falado, que o Dom Pedro assassinou Leopoldina. Isso é abertamente falado. Eu fui na Áustria, eu sou pesquisadora da Leopoldina. Então isso é abertamente falado. Aqui isso é um tabu porque não é interesse de ninguém, nem dos portugueses, nem dos monarquistas, nem de ninguém, destruir um herói que fez a, entre aspas, independência do Brasil. Muito menos glorificar uma mulher ao longo da história. Então, assim, eu respeito super o que você falou sobre a Marquesa, entendo que ela teve sim uma relevância, mas é incomparável ao papel de Leopoldina ao lado de Dom Pedro. É que eu não falei sobre Leopoldina. Você me dá a palavra para falar sobre Leopoldina, eu vou falar. Exatamente, eu queria te dar a palavra para falar sobre Leopoldina, eu estou esperando esse momento, eu estou sentindo falta da atriz que fez Leopoldina, eu acho que ela deveria estar aqui, não sei por que ela não está aqui. Ela talvez não possa por agenda. Parede, né? Claro. Agenda por uma questão também financeira. Nós não temos recursos. Esse filme, apesar de ter esse valor todo de produção na tela, mas é um filme que a gente não tem recursos de lançamento. Claro, também nem sei se ela morava no Brasil. Não, ela mora na Alemanha. Ela mora em Berlim. Ela é uma atriz alemã. Eu sinto que faz falta ter alguém aqui representando a Leopoldina nesse palco hoje. E que bom que você está e que pode falar em nome da sua pesquisa sobre ela também, né? Enfim, mas sobre essa carta, na verdade, assim, a Áustria guarda com muito cuidado a documentação que Leopoldina enviou. Para os austríacos não é nenhum problema falar mal de Dom Pedro, e eles falam abertamente. No Brasil e em Portugal, isso é um grande problema. Então, assim, eu venho fazendo um trabalho junto com a Glória Kaiser, justamente da gente trazer essa visão para o Brasil, de quem realmente, e por isso conversei com o Cauã já hoje, parabenizei a iniciativa do filme, é importantíssimo. Não quero, na verdade, assim, falar que a gente não tem que olhar o Dom Pedro, os aspectos positivos dele, mas ele tem um aspecto, né, violento, e, enfim, tudo isso que a gente viu, né, e que é importante que os brasileiros saibam, até por respeitar a mulher que ele teve ao lado, né, o legado de Leopoldina na nossa história até hoje ainda é colocado muito em xeque. A gente está neste momento agora, 200 anos de independência, começando um trabalho de valorização da Leopoldina. Né? A gente sabe que a Domitila também tem um lado polêmico, que as pessoas não gostam, mas a verdade é que ela foi vivida na novela por Luana Piovani, né, por Glória Menezes. É sempre Domitila sendo muito bem interpretada como uma mulher bonita, forte. E Leopoldina, sinceramente, eu nem me lembro quem foi a atriz que fez Leopoldina ao lado de Marcos Pasquim, mesmo sendo uma pesquisadora de Leopoldina. Então, acho que é importante a gente honrar esse legado dela, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel dela, né, nessa história. Bom, primeiro quem assinou, de fato, a independência, né, foi a Leopoldina. Ela e Bonifácio, que estavam no Rio de Janeiro e perceberam a situação emergencial, não dava tempo, mandavam cartas para o Dom Pedro em viagem para São Paulo, que nunca chegava e nunca respondia. Então eles tomam uma decisão, independência do Brasil, e assinam. E tem um quadro lindo dela assinando, né, uma pintura maravilhosa, em que ali sim eu acho que é uma representação fiel de uma mulher no poder, tomando decisões políticas, e mais do que isso, ela tinha um projeto de país. Não era só. Eu acho que a grande dor, e aí essa data é importante, é que era um trio também. Eu também acho importante a gente também não botar o Dom Pedro como um idiota, como também foi pintado, né? Assim, o Dom Pedro, de uma certa forma, é aquela velha história, né? A gente sabe quem é a pessoa também analisando com quem ela anda, né? Então, assim, naquele momento, Dom Pedro andava com Bonifácio e com Leopoldina. 3 pessoas fortes. Bonifácio e Leopoldina vindo com ideias da Europa totalmente contemporâneas, com um projeto de país para aquele momento. Se aquele projeto iniciasse, a nossa trajetória era outra, completamente diferente, né? E a questão é que esse trio se desfaz, infelizmente, por conta de 2 egos. Não é o da Leopoldina, é do Bonifácio e do Dom Pedro. 2 homens duros, fortes, briguentos,
né? E essa união se desfaz. E a própria Leopoldina, nessa situação, muito educada, aí nesse sentido, ela se comportava como deveriam se comportar as mulheres daquela época. Apesar dela enxergar tudo, apesar dela ser muito inteligente, ela estava muito mais preparada intelectualmente. Aliás, ela da família dela, ela achava que ela não ia casar mais, ela já está com 18 anos, não casou até agora, então ela achava que não ia casar mais, então ela começa a se dedicar aos estudos. Ela queria ser cientista e bióloga e estudiosa das plantas, e tanto que ela vem para o Brasil e ela fica encantada e começa a mandar para o Império Austro-Húngaro toda a pesquisa e as pinturas e os desenhos que ela fazia, né? Então, é uma mulher muito rica, muito interessante no sentido intelectual, e ela tinha pessoas com quem ela trocava intelectualmente. O Dom Pedro, esse homem autoritário, ciumento não só dos ciúmes, mas ciumento da posse, essa mulher com minha posse, corta e manda embora a grande parceira dela, como se fosse essa dama de companhia dela, né, que era austro-húngara também, que falava alemão com ela trocava muito. Um dia ela chega, a mulher não está mais, ele mandou embora. Chega, não quer mais. Então ele foi podando ela foi enlouquecendo. Quando se diz que ele matou ela, e eu acho que essa é a culpa que ele vive nesse filme também, né? Assim, a mulher que vai te acompanhar é a culpa. Essa vai com você até o fim dos tempos. Porque ela era essa mulher, a grande parceira dele, mas ela sofreu fisicamente, porque ele batia, no sentido daquela cena que ele derruba ela. Isso é descrito em vários, né? Ela estava grávida. Isso é descrito em vários livros, né? E ela... Oi? Mas assim, tantos livros. Se você ler qualquer livro, o que acontece é o seguinte também, sabe? Que eu espero que o filme provoque o interesse, que a gente tem jornalistas hoje que contam essa história, assim, de forma romantizada, mas com as informações corretas. Em que você entende Domitila, Leopoldina, você entende esse homem com todas as suas complexidades. Se você vai em qualquer livraria hoje, você tem acesso, tá lá. Você não precisa ser um pesquisador para ir nas bibliotecas e conseguir um documento. Não, é numa livraria, qualquer uma. Eu desafio vocês a entrar lá, que está lá. Leia o livro, porque a história já foi contada. Mas nós não temos o costume de revisitar a nossa história, e as representações no audiovisual, que são muito importantes, aí vem a provocação dela se o cinema é político ou não. O audiovisual ele tem essa importância porque, ele, querendo ou não, ele nasce nessa tela, mas ele vai ter várias janelas. E hoje a sociedade é uma sociedade audiovisual que consome telas o tempo inteiro. E os brasileiros, mais do que outros países, as pesquisas dizem que a gente fica mais na tela do que outras culturas. E a nossa representação no audiovisual, da Leopoldina, como você mesma disse, é muito fraca, no sentido de que é superficial. Mesmo as histórias, como o próprio Independência ou Morte, que é um filme correto do ponto de vista dos fatos, mas ele é um filme com verniz, né? Ele é um filme de verniz, ele não tem uma alma daquele Brasil daquela época, apesar que tudo que está ali é correto, né? Se eu lembro de ter tido uma conversa com a Lilia Schwartz, lá no começo, e ela falou, não, esse filme é correto, eu apresento esse filme para os alunos que estão iniciando o curso de História, acho da USP, que ela dá aula, como um base para a gente fazer uma discussão. Se o filme é correto, ele foi utilizado pela ditadura, mas ele não foi filmado. O Carlos Coimbra, ele não apoiava a ditadura, ele não fez o filme para a ditadura, mas a ditadura cresceu o olho por causa desse verniz da filmagem e se apropriou daquilo, a revelia dele. E ele sofreu para todo sempre com isso, ele nunca conseguiu desfazer essa imagem. O filme não foi feito para apoiar a ditadura, mas infelizmente ele ficou na forma de filmar no meio do caminho, nessa coisa Tarcísio, Glória, meio novela, meio, né? E não provocou no público um olhar mais crítico de um documento, né? Bom, enfim, assim, eu acho que a Leopoldina é essa mulher
esse projeto de país antenado com o que tinha de mais contemporâneo daquela época na Europa. A primeira carta constituinte desenhada, pensada, e até escrita, né, pelo próprio Dom Pedro Bonifácio, era uma carta muito ousada, mais à frente do que de outros países naquele momento. Claro que olhando de hoje não, mas no contexto era. Né? Então, e ela trazia esse pensamento da Europa. Então, é uma mulher fundamental, mas infelizmente não só ela foi eliminada pela falta de empatia de um Dom Pedro, né? Não compreender a importância dela, só compreende na hora que ela morre, porque ele pensa que perdi uma pessoa importante. Mas ela morre de desgosto. Não é que ele matou no sentido, mas ela de fato, ela morre de desgosto. É evidente, Uma mulher tão inteligente, isolada, não tinha mais com quem trocar intelectualmente, tendo que engravidar, sendo agredida, né? E ao mesmo tempo ele deixava ela de secretária ali, vou viajar e você fica aí despachando, despacha aí. E ela despachava mesmo. Ela era quem estava no comando o tempo inteiro, né? Então uma mulher muito forte, mas ela não se sentia brasileira, diferente dele, que era português, mas ele se sentia brasileiro, de alma brasileira. Ela não, ela o tempo inteiro era de fato uma estrangeira que admirava o Brasil, mas ela não entendia o Brasil. Ela mesma olhava aquilo como muitos estrangeiros vêm para cá, são apaixonados e acham tudo incrível, mas não entende. Né? Ela era também essa pessoa. E submissa demais. Ela não, já Domitila não era. Eu queria corrigir que os livros afirmam aquilo para não parecer que eu afirmo, nem os historiadores, nem a própria Glória Kaiser. É simplesmente a base de documentação e que a historiografia brasileira bota para debaixo do tapete esse questionamento que você levanta no filme sobre ele bater ou não na Leopoldina. É isso. Ele vai ter também. A gente tem tempo para mais uma pergunta, já. Você. Oi. Opa. Mas o meu é apenas um agradecimento. Não Falar sei. depois de uma das Aonde está que eu não estou também vendo? não tô vendo. Eu estou aqui. Aqui é onde? Aqui. Olha só, eu queria falar depois de uma das meninas mais sensíveis e intelectuais que existem aqui no Rio, a Lá Brasil. Achei lindo o que você falou aí sobre audiovisual. Estou altamente impactado. Eu vim direto de um evento altamente comercial. Não preciso falar o nome porque Calma falou no início. Queria parabenizar vocês pela história que vocês trouxeram para o nosso legado, que nós não somos nada mais do que pessoas que fazemos o nosso ofício para deixar para a próxima geração. Nós estamos aí aos pés de 200 anos. Agora temos maioridade e acredito que essas pessoas serão muito mais inteligentes do que nossos pais, nossos avós. E eu já estava emocionadíssimo com o brasileiro de 12 anos que estava aqui atrás da gente. Eu estou emocionadíssimo, já desceu lágrimas aqui. Eu sou um captador de recursos. Eu sei o quanto foi difícil exatamente esses 8 milhões que você falou, quando para um evento como o Carnaval, eu sou do setor 9, ímpar, o mais caro da Sapucaí, eu faço isso por marcas. Então eu me sinto mal, mas é o meu trabalho. Eu garanto para vocês, nós vamos chegar ao dia que nós vamos fazer isso por filme o dobro. E você vai voltar a filmar e nós vamos fazer 16. Quando chegou esse projeto para mim, eu aplaudi profundamente. E eu realmente não consegui fazer nenhum real para vocês. E eu estou aqui hoje, saí direto do evento, onde por marca custa isso. Então, assim, eu estou altamente revoltado, mas isso não cabe a mim. Esse sentimento não cabe a mim. Eu estou emocionado. Eu dou graças de ter passado todo esse trânsito e a ajuda de todo mundo para tentar. Vindo a convite exatamente da Manuela, uma das meninas mais sensíveis para poder estar aqui. Eu digo para vocês, espero que daqui a alguns dias, quando completamos aí, eu acho que nada é por acaso, esse filme saiu agora, eu não acredito que nada na vida é por acaso, saiu para as pessoas que estão vindo com esse brasileiro, não vou chamar de garoto, de 12 anos, e entenda que está na mão deles, que o nosso papel é fazer e deixar. Eu sempre lutei pelo audiovisual e quando voltei ao Brasil, depois de captar para o Carnaval e para este evento comercial,
que Cauã está falando, eu não vou falar. Vamos lá agora, né? O Rock in Rio tem milhões de pessoas, inclusive eu vou postar hoje, dizendo todos os turistas que estão aqui, por favor, de manhã vocês não têm nada para fazer, vão ao cinema, vão aprender um pouco mais, porque isso aqui é aula. É para você, Laís, isso aqui é aula. Que isso vá para as escolas, está aberto aqui para você, toda a comunidade, através de Rede Silva, que é meu amigo pessoal, Ruth Fraga, Nós do Morro, que é meu amigo pessoal, através do Piquet, que é o Museu da Manhã. O que vocês quiserem fazer através de mesa redonda, eu sei que você está exausta, mas no momento, após esses 200, eu abro a porta para vocês, eu tenho o poder de falar isso, junto aos empresários do Rio, somos mais Rio, quem for aqui dentro sabe do que eu estou falando. São pessoas que lutam sem o dinheiro do governo, sem o dinheiro da prefeitura, para fazer o Rio e o Brasil acontecer. O que Cauã fez, porque ele é à frente do tempo, sempre foi, desde os seus 10 anos de idade. É por isso que eu fui antes falar com vocês, porque ver vocês dois juntos, isso aqui é hollywoodiano. Os nossos profissionais são os melhores. O que nos faltam é dinheiro e respeito. Eu trabalho nos bastidores da Globo, trabalhei nos bastidores do Carnaval, trabalhei nos bastidores agora no Rock in Rio. É tudo muito difícil e por nós sermos criativos, nós entregamos o mesmo resultado. O que você entregou aqui hoje, eu só fiz chorar. Eu digo para você, teria que assistir uma segunda vez e vou pagar por isso. Você pode ter certeza? Vou pagar esse ingresso e vou fazer tudo que funciona. Parabéns, só um agradecimento e agradeço a garota aí que falou puxou esse assunto sobre captação, que é muito sério. 8 milhões parece muito dinheiro para uma pessoa normal, mas para uma marca não é. Ele falou que foi um inferno, mais do que gravar, isso é muito chocante. Eu vou embora com essa frase tua, Cauã. Foi mais difícil provar que isso é importante. E isso são a nossa história, gente. E as pessoas pagam por... Cancelado, por favor. As pessoas pagam por uma marca e eu lutava pela Amazônia Live e dizia, vamos deixar legado, porque daqui a pouco ninguém vai sentir nada. A experiência vai até o lado B. Você tem que entender que se você choca um segundo alguém e leva isso para a vida, é o nosso papel como artista. Eu sou captador de recursos e digo para vocês, eles não nos ouvem, mas a partir de agora, talvez, com o que vocês estão fazendo, daqui a pouquinho, 7 de setembro, eles vão perceber o tamanho disso e tomara que a partir disso seja uma virada, para que a gente consiga fazer 16, 20, 30 milhões no filme, que é como eles fazem lá. Fazem muito dinheiro. Nós precisamos só ser respeitados, mas graças a pessoas como você, Laís, que a gente está conquistando isso a passos curtos. Meus parabéns, de coração mesmo, viu? Eu já ia dizer que depois dessa não tem mais o que falar, mas tem mais uma pergunta. Onde? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre o personagem Lars. Eu não sei se ele era comandante. Contra-almirante. O contra-almirante Lars, porque eu achei ele um personagem bem complexo, assim, porque ele tá num lugar acima dos escravizados, mas ele também é negro. Então ele vê várias situações e ele fica observando e no final ele tem uma virada, assim, quando ele liberta aquela escravizada e fala, tem um barco lá atrás. Eu não sei, queria que se você pudesse, Laís, ou qualquer outra pessoa comentasse sobre esse personagem. Essa pergunta é essa hora. Ainda bem que veio essa pergunta. Obrigada. Eu já estava aqui com formiguinha assim, também para contar essa história. Essa personagem, na fase do roteiro ainda, como a gente tinha contado antes, assim, que algumas situações ali eram de fato, para mim não bastava contar a história do Dom Pedro, mas era importante personagens da Ilha Tribal que tivessem também a sua narrativa, a sua trajetória. Ter na alta patente da Marinha Britânica um personagem preto, para mim era importante. Por quê? Né? Para mim era importante no sentido de que não dá mais hoje para fazer um audiovisual em que os personagens de um filme de época não sejam contemplados, principalmente as pessoas pretas. Porque hoje a gente tem um movimento preto que nos faz perceber e refletir sobre o nosso passado e sobre o nosso presente. Então, ter uma pessoa da alta patente preta, de fato, se você vai nos livros de história, não existe. Mas eu queria que existisse. E aí, na pesquisa,
nosso pesquisador, por Laís, descobrir um contra-almirante inglês daquele período que era preto. Existiu um lá, na Inglaterra. E aí, bom, se existiu um, e esse barco é um pouco inventado, então vamos imaginar que era ele que estava nessa fragata. Por acaso ele entrou nessa fragata, já está voltando para a Inglaterra e vai seguir a sua trajetória. Então eu peguei um fio de verdade e coloquei nessa embarcação. Então, assim, de fato existia um contra-almirante preto que não chamava Lars. Esse nome é inventado. Assim como o comandante Talbot também, eu inventei esse nome. Oi? Lobisomem? Não sei. Não sei. Mas, assim, o ator, o Elkett Burger, o Elkett, quando ele recebeu o convite para fazer o teste do filme, ele mesmo, ele estava na Alemanha, ele mesmo fez um vídeo selfie em que ele repartiu o cabelo dele, botou um terno e mandou. Assim, o personagem chegou pronto, eu fiquei muito impressionada. E todos os convites que eu fiz para os atores e atrizes pretas para este filme, nenhum realmente falou, quero fazer o filme, e lutou pelo personagem, todos assim, sei, tá. 1831, Brasil, vou fazer o que nesse filme? Né? Todos eles com muito pé atrás, tentando entender que se eles estavam com que eles estavam entrando. Né? O Elkett não. O Elkett aceitou e lutou pela personagem, e eu perguntei uma vez para ele por que ele aceitou tão rápido. Ele disse, eu como um ator preto, e ele é um ator muito antenado, politizado, ele é escritor também, é muito raro aparecer uma proposta para um personagem, principalmente num filme de época, em que um ator preto está colocado num lugar de poder. E é muito importante ter o imaginário, através do cinema, emprestar meu corpo político num discurso mostrando que é possível, sim, uma pessoa preta estar num lugar de comando. Então, ele teve interesse nisso, ele achou que era importante essa personagem. Então, ele veio. E isso, eu acho que foi muito, na verdade, casou com esse momento na confecção do roteiro, em que eu sim estava antenada com o movimento preto, aqui no Brasil, exigindo justamente personagens, histórias, e eu sabia que eu também estava pisando em ovos. E a participação do elenco, atores inteligentes contribuindo e trazendo esse termômetro de como narrar essas personagens foi fundamental. Eu também, assim, queria só contar a própria personagem do Tigre também, que é a partir de um relato, de documentos, tem um livro que é uma coletânea de documentos de várias delegacias no Brasil daquela época, contando a história de brasileiros que não anônimos da história. Uma dessas histórias é a história do Tigre, mas ele é o pontapé inicial. E o tigre mesmo, assim, existiam vários tigres pelo Brasil, em várias regiões, não existia um só. Né? Isso é um nome até comum, infelizmente. Né? Mas a personagem do tigre foi importante também estar ali, mas teve um outro livro totalmente contemporâneo que trouxe, sim, a alma da personagem, que é o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. O livro do Lázaro, ele conta a história dele, uma comunidade em que ele vivia lá na infância dele. Quando ele ficou adolescente, como nosso amigo de 12 anos, ele foi para Salvador. Quando ele chegou em Salvador, ele se descobriu preto. Ele não sabia que ele era preto, porque onde ele morava isso não era tema, não era assunto, porque era fato, assim, é assim. E aí só que ele se percebe preto, não conseguindo justamente fazer parte daquele grupo de adolescentes que ele queria fazer. E ele descobriu um dispositivo para fazer parte daquele grupo, que era ser engraçado. Então ele é aceito no grupo com esse dispositivo engraçado. E no livro dele ele vai contando, quando chega no final do livro, num certo momento ele fala, eu não aguento mais ser engraçado. Eu achei... E ele fala muitas outras coisas nos dias de hoje, mas o discurso dele, hoje a gente pode ler no livro, é do Lázaro, e a gente lê porque é do Lázaro, mas o sentimento dele não é só dele. E o sentimento dele é atemporal. É
é possível emprestar o sentimento dele para o tigre, foi isso que eu fiz. E por isso a construção do tigre, ele faz esse discurso totalmente contemporâneo, enfrentando esse Dom Pedro e ao mesmo tempo se jogando nesse Atlântico que tem outro significado totalmente diferente para as pessoas pretas dessa embarcação que foram arrancadas de várias regiões da África. Estar numa embarcação no Atlântico para eles é dor. Não, né? Ao mesmo tempo, tem uma nota de esperança pela liberdade possível que se avança, mas tem a dor do passado. Né? Então, cada um está fazendo a sua viagem nessa embarcação. E era muito importante, então, a personagem do contra-almirante Lars ser também esse homem da alta patente, mas que nega o seu passado. Ele nega a língua, ele nega a sua cultura, tipo, eu cheguei aqui, eu não tenho nada a ver com vocês, como se não tivesse. E o personagem do Bokassa fala, quem é você que se comporta assim porque só você está usando essa roupa? Né? Então, assim, também esse conflito entre eles era importante. Agora, a virada final que você falou não estava no roteiro. Isso foi uma construção dele e da Isabel Zoá por um pedido da Isabel Zoá, porque a personagem dela, no final, ficava presa na embarcação, todos saíam menos ela, e no dia da filmagem ela disse, não consigo filmar essa cena em que, mais uma vez, uma mulher preta, na tela de cinema, termina se dando mal. Eu não consigo filmar. Então, tá bom, a gente não vai filmar, mas a gente tem que dar um desfecho para essa personagem. Vamos pensar um desfecho. Então, a Zoá e o Elliot são muito amigos na vida pessoal. E naquele dia o Elliot estava no set e estava junto com ela quando ela veio falar esse sentimento que ela não conseguia filmar. Não consigo emprestar meu corpo de mulher preta, sabendo que meninas pretas vão assistir esse filme e mais uma vez vão ver uma mulher preta no final se dando mal. Não dá. Então, no set de filmagem, na hora, foi construída a cena que está aí, que é em que ele fala a língua dela, ou seja, tem a virada dele, ele entrega a chave e ainda fala, não olha para trás. Né? Sendo que ela volta porque ela disse quando ela estava saindo, né? Que ela foi arrancada da família dela, da comunidade dela, exatamente, na África, e ela olhou para trás e viu a dor dos seus familiares todos. Né? Então, exatamente, tem esse... então, amarrou completamente, mas foram os atores. E é o seguinte, foram eles porque eles são pretos. Porque é nessa hora que a gente entende o tal do lugar de fala, né? Só quem realmente está sentindo é que sabe dizer e falar para. Né? Então, assim, essa construção foi em parceria com um elenco atuante e criativo. E eu acho muito interessante isso, porque na cena do tigre me impactou o fato dele ter se jogado, porque a gente está falando de um filme que está reconstruindo a partir da fábula, mas é isso, o Brasil não conhece o Brasil. E a gente tem muitas histórias que estão perdidas, inclusive sobre esses processos transatlânticos, né? Então, recentemente, surgiu uma pesquisa de que as rotas dos navios elas foram modificadas por conta desses corpos que se jogavam em negação a esse lugar, em negação a todo esse trajeto que, enfim, teve seus vários processos de rebelião e que a gente não conhece, simplesmente desconhece, né? Então é muito interessante perceber isso no filme também, como os atores trazem, como outros cineastas negros trazem, os movimentos de cinemas negros, movimentos negros no Brasil estão apontando, né? Mas perceber esse lugar da fábula também, da gente entender esse outro lugar, trazer essas histórias que estão surgindo aos poucos, muito por conta dos movimentos negros também, né? Gente, agora a gente precisa de... Você quer falar, Caio? Na parte do tigre mesmo, até o final da cena em que ela é liberta
Então, acho que a construção foi de quase que empoderamento, digamos assim, mas eu acho que teve essa relação de repressão e confrontação. Então, acho que isso ocorreu não só na parte do Tigre, que ele não aceita contar uma coisa engraçada, mas em todas as cenas, pelo que eu me recordo, tinha esse momento de confrontação. Então, achei isso super interessante, mas para complementar também. E também queria só parabenizar todos vocês, mas também a Thaís, minha amiga, porque ficar entre Cauã e Laís não é nada fácil. Então, parabéns, Thaís, você vai arrasando aí. Eu combinei de pagar uma cerveja pro Caio depois de falar. Gente, agora de verdade, muito obrigada por todos vocês que ficaram até o final. Foi um maravilhoso debate. E... todo mundo no cinema.